seja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você nessa noite abrisse sua Bíblia, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Versículos 27 e versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículos 27 ao versículo 28, quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga escola bíblica. Glória a Deus, todo mundo tá? Glória a Deus, amém? Hebreus capítulo 9, versículos 27 ao versículo 28. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor e pedir a Ele a graça para que possamos compreender a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados ao teu nome. Só o Senhor, meu Deus, conhece o nosso coração. Só o Senhor entende as nossas dores. Só o Senhor compreende, Deus, o profundo e escondido da nossa alma. Quem é capaz de compreender o homem, senão aquele que formou o homem, que criou o homem? O Senhor teceu o nosso interior, diz a tua palavra, e nós cremos que somos obras das tuas mãos. A nossa existência ao Senhor é fruto da tua graça, fruto das tuas misericórdias, da tua compaixão. E nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, teu Filho amado, Pai querido, fala conosco, ilumina o nosso coração, meu Deus, neste tema que nós iremos desenvolver, e nós iremos meditar, meu Pai, para a edificação da nossa alma, para a edificação, Deus, da nossa fé, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes diante de Ti, meu Deus, nas adversidades, nas lutas, nas guerras pessoais. Fica conosco, em nome de Jesus, nos dá a compreensão, Senhor, da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Você pode sentar-se, igreja amada. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é um tema um tanto polêmico, porque ela é um tema que envolve muita emoção, envolve muito sentimento, é um tema que está ligado à eternidade e que afeta todos nós. E o tema da nossa mensagem hoje é o que acontece depois da morte. Amém, queridos? E por meio desse tema eu quero falar da esperança do cristão e também da catástrofe que é viver sem Cristo, do que é viver uma vida sem o Senhor. Por isso eu quero pedir que você, em nome de Jesus, tenha um pouco de paciência, nos acompanhe na palavra. Existem muitas teologias, irmãos, acerca desse assunto. Na própria cristandade, a própria igreja, durante os séculos que ela existe, se escreveu, se criou, se formou
muitas teologias com o propósito de explicar o que acontece após a morte. E com tanta gente tentando explicar algumas coisas, o que pode acontecer, surgiram também, por exemplo, no período da Idade Média, para tentar trazer um conforto ao coração de muitas pessoas, né? A igreja acabou criando algumas heresias, como o purgatório, amém, queridos? E aí agora, depois aqui depois que o protestantismo ele chegou, né? Depois da reforma protestante, surgiram também outras heresias. E eu não quero entrar em detalhe e dizer que isso aqui é uma heresia da igreja tal, porque muita gente tenta explicar isso de várias formas, amém, queridos? E aí apareceu o sono da alma, e aí a gente, muitas das vezes, muitos de nós, muitos pastores, evitam falar desse tema, exatamente por esbarrar em tantas heresias. Mas, queridos, a gente tem que ler a palavra e ver o que a Bíblia diz acerca desse assunto, amém, queridos? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro que define de forma sustentável, de forma segura, o que acontece após a morte, amém? E existe uma interpretação muito complicada, que é no período no período que vai da morte até a ressurreição, né? Esse período da morte até a ressurreição, há muita teologia, há muitas explicações, e eu quero falar exatamente desse período, e também do período depois da ressurreição. Quem está crendo, diga glória a Deus. Então, que você possa absorver e que o Espírito Santo possa te dar compreensão deste assunto que é tão importante para a nossa vida, amém? Então, muita gente tentando explicar, nós queremos aqui dividir. Vamos falar o que acontece com o corpo, vamos falar o que acontece com a alma do cristão, e vamos falar o que acontece com a alma e espírito do ímpio, amém, queridos? E nós vamos buscar respostas na palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto que ele fala muito do que acontece de forma geral, sem entrar em detalhes mais profundos, mas é um texto que fala de forma geral, e eu peço que você, em nome de Jesus, nos acompanhe. Então, em primeiro lugar, eu quero dar a primeira resposta do que acontece depois da morte, mas eu quero falar logo de início, começando do corpo, porque a medicina, a filosofia, a biologia, todas essas ciências, eles dão uma resposta para a morte em si, mas do que acontece depois da morte, só a Bíblia que responde. Diga glória a Deus. Depois da morte, só a palavra de Deus que responde. Então vamos lá, em primeiro lugar, o que acontece com o corpo? O que a Bíblia fala do que acontece com o corpo depois da morte? É claro que quando você olha assim, rapidamente, de forma geral, de forma física, você diz: o corpo entra em decomposição. Parece que a partir do quarto dia, o corpo ele já começa a entrar em decomposição. Amém, queridos? Já começa a avançar, já entra no estágio já de decomposição acelerada a partir do quarto dia. Foi por isso que Jesus, ele ressuscitou Lázaro a partir do quarto dia. Amém, queridos? Ele esperou dar 4 dias para que não tivesse nenhuma dúvida, porque as pessoas acreditavam naquela época, pelo menos foi o que eu vi, né? Eu li, e eu já ouvi muita gente falando sobre isso, e eu creio, né, que era assim mesmo, que havia essa cultura no judaísmo de que a alma da pessoa, ela ficava até o terceiro dia ela estava lá. Depois do terceiro dia, não tinha mais jeito, não voltava mais de jeito nenhum. Podia ser que a pessoa acordasse, mas eu acho que 3 dias não era muito, né? Mas eles acreditavam. Então Jesus, ele ressuscita de Lázaro já depois de um dia, do tempo bem avançado. Mas biologicamente, fisicamente, o corpo, a partir do quarto dia, já começa a entrar em decomposição mesmo. Você sabe que uma pessoa, quando morre, no máximo que pode ficar com a gente é 24 horas depois de morto, não é isso? Morre, geralmente 24 horas. Tem gente que não quer ficar nem 24 horas, quer se livrar tão rápido do corpo que 12 horas já está perguntando:
que ela vai ser enterro. Você não vai enterrar logo isso não? Mas quando a pessoa é amada, geralmente a pessoa quer ficar até mais tempo, né, com aquela pessoa ainda em casa. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Agora, o que a Bíblia diz espiritualmente? O que acontece com o corpo? Como é que a palavra do Senhor apresenta o resultado do corpo após a morte? Fisicamente entra em decomposição, mas como é que a Bíblia enxerga esse período da decomposição, do corpo voltar ao pó? Como é que a palavra do Senhor responde? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 11. Se alguém tiver dificuldade, nós temos aqui no telão, tá? A nossa irmã já está ajudando, com muita ajuda. Em primeiro lugar, capítulo 11, versículos 11 ao 14, diz a palavra do Senhor: Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Aquele estágio inicial da morte de Lázaro, Jesus definiu como um sono, que o corpo de Lázaro estava dormindo. Amém? E que ele iria despertá-lo do sono. Os discípulos pensaram: não, se ele está dormindo, então ele já está bem, né? Ele estava doente, não estava dormindo bem, estava enfermo. Mas agora, se ele está dormindo, então ele já melhorou. Então está bem, está salvo, está sem doença, então ele já se recuperou da enfermidade. Aí Jesus: não, ele morreu. Foi mais claro, ele morreu. E aí os discípulos ficaram assustados. Então Jesus identifica que a morte no corpo ele chama de sono. Diga glória a Deus. No corpo ele chama de sono. Esse texto aqui, irmãos, é o mesmo texto que se usa para dizer que é a alma que está dormindo. Só que assim, isso aqui é alguns textos que algumas igrejas utilizam para defender a teologia do sono da alma. Olha, Jesus disse que Lázaro estava dormindo, então o corpo estava morto e a alma estava dormindo. Não, a palavra do Senhor diz aqui: o Senhor Jesus estava falando do corpo dele, que ele estava doente fisicamente. Como ele estava fisicamente doente, agora o seu corpo estava dormindo. Mas para Deus, para Jesus, a morte física no corpo é o sono. O corpo vai dormir no pó. Diga glória a Deus. Amém? E aí, nós vamos ver um outro texto que corrobora isso. Jesus fala isso, mas agora vamos para Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Lá no Antigo Testamento, eu sei que você pode acompanhar aqui com a irmã, para sermos um pouco mais rápido, né? Capítulo 12 de Daniel, versículo 2. Se você puder acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, mas nós temos aqui a mesma linguagem do que eu vou estar lendo aqui. Daniel 12, 2 diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Você vê que o profeta identifica que o corpo está na terra dormindo. Quem é que fica no pó da terra? O que é que vai para o pó da terra? É o corpo. Amém ou não amém? O espírito não vai para a terra, não vai para a terra, né? A alma não vai para a terra, mas o próprio Espírito Santo aqui identifica que os que dormem no pó da terra. Então quem está no pó da terra? O corpo físico. Diga glória a Deus. O corpo físico está no pó da terra. Então o sono aqui de que a Bíblia se refere não é o sono da alma, é o do corpo. Jesus compara a morte do cristão a um sono. Para o corpo dorme, enquanto que a alma ela faz uma viagem. A alma e o espírito
fazem uma viagem. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa viagem. Diga glória a Deus. Agora, o que significa a morte para o cristão? O que significa? Isso é uma outra pergunta. Filipenses capítulo 1, versículos 21, vamos ver o que aqui a palavra de Deus apresenta. O que significará para nós? Porque há ainda no coração de muita gente, irmãos, que não tem Jesus, ou até mesmo alguns cristãos que têm Jesus, as pessoas que já têm Cristo na vida, que têm medo da morte, que têm receio da morte, né? Mas olha como é que a Bíblia apresenta a morte para nós que servimos ao Senhor, que entregamos a nossa vida a Deus. Versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga glória a Deus. Para aquele que serve a Cristo, aquele que tem na vida o prazer e total disposição de servir a Deus, a morte não é uma tragédia. A morte é uma recompensa, é lucro. É como se você estivesse recebendo pagamento por um bom negócio que você fez. Para o cristão, a morte é um momento especial, é um momento de que ele vai, receber algo grande. Amém, irmãos? Eu sei que ninguém quer morrer. Eu não quero morrer agora. Eu quero morrer quando o Senhor quiser. Ninguém quer morrer. Você vai perguntar: tu quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Mas o cristão precisa entender que a morte para ele não é uma tragédia. A morte na vida do cristão é lucro. É uma, sabe, irmão? É lucro. É como se você tivesse feito um negócio aqui e, poxa, eu me dei bem nesse negócio. Então, para o cristão, a morte é o cara se dar bem. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está ao seu lado: se você serve a Deus, até na hora que você morre, você se dá bem. Quem serve a Deus até na hora da morte se dá bem. Mas agora, quem não serve a Deus, querido, na hora que morre, aí você vai ver, nós vamos estar mostrando daqui a pouco o que é que acontece. Amém, queridos? Terceiro lugar, o que acontece com a alma e o espírito do cristão após a morte? Agora vamos estar separando o que acontece com a alma do cristão depois da morte e o que acontece com a alma do ímpio depois da morte. Vamos começando pelo cristão. Em primeiro lugar, o que acontece conosco quando a gente morre? Ainda em Filipenses, no capítulo 1, o versículo 23, leia comigo lá, o versículo antes daquele que nós lemos, né? Versículo 23, 1:23, diz assim a palavra do Senhor: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é que acontece, irmãos, quando você morre? Quando o cristão morre, ele imediatamente passa a estar com o Senhor. Por isso que Paulo disse que era ganho. Meu irmão, estou nesse mundo, não ameaça o tempo todo. A carne me ameaça, o mundo me ameaça, o diabo me ameaça com tentações. Eu posso ceder à tentação, eu posso cair em tentação, e se eu cair em tentação, eu posso perder a minha salvação. Ainda que tem uns que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, mas eu creio que como nós temos livre-arbítrio, você pode desistir da tua salvação, ainda que seja uma coisa louca. Alguém pode desistir da salvação, assim como um perdido pode desistir de ser perdido e se converter a Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Isso nós temos lá no livro de Ezequiel, né? Ezequiel fala sobre isso, que você escolhe. Amém? A pessoa pode escolher, porque nós temos livre-arbítrio, para a honra e glória do nome de Jesus. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, como alguns afirmam, irmãos, como alguém não tem livre-arbítrio? Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, para que Deus colocaria lá no paraíso uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Se o homem não tivesse vontade própria, porque o livre-arbítrio é a vontade própria, se nós não tivéssemos vontade própria, irmãos, então não teria sentido uma árvore lá no paraíso, uma árvore que exatamente provocaria a prova, que era para provar o homem. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, então Deus teria sido cruel conosco, Deus teria sido injusto, já que o homem não tem livre-arbítrio e ele coloca uma árvore sabendo que ele vai cair. Então o próprio Deus estaria colocando tentação. Mas aí nós lemos lá a palavra do Senhor, lá em Tiago, que Deus não tenta ninguém. Diga glória a Deus.
Ele não tenta, ele não é tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém. Então, se ele não tenta, para que era aquela árvore lá no jardim? Era para que o homem confirmasse: eu escolho a Deus, eu escolho o Senhor. Eu tenho 99% das árvores, eu tenho 99% das árvores, eu não preciso de mais uma. Mas eles escolheram porque ele tem livre-arbítrio. Tem um texto que até parece que a gente não tem livre-arbítrio. Se não me falha a memória, ou é Efésio ou é Colossenses, em que o apóstolo Paulo diz que é Deus que cumpre em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Alguém pode pegar esse texto e dizer: olha aí, está vendo? Que a gente só escolhe porque Deus escolhe. É Ele que faz a gente escolher e é Ele que nos capacita a escolher. Não, queridos, não é sobre isso que a palavra de Deus está falando. Aqui está falando para pessoas convertidas. Paulo está falando para a igreja, porque eu e você, irmãos, eu e você precisamos de alguém chamado Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, que é Deus que cumpre em nós tanto querer quanto efetuar, ele está dizendo: o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Ajudador, é Ele que vai te impulsionar para que você jejue, para que você ore, para que você leia a Bíblia. Deixa eu perguntar uma coisa para você: já aconteceu com você em algum momento de você não estar sem nenhuma vontade de orar, sem nenhuma vontade de ler a Bíblia, sem nenhuma vontade de jejuar, e de uma hora para outra você começa a sentir vontade? Já aconteceu com você isso? Mas eu pergunto para você: você sempre fez o que você sentiu vontade? Nem sempre a gente responde ao Espírito Santo. É ou não é? Poxa, hoje eu estou com uma vontade de ler a Bíblia. Aí você começa a fazer as outras coisas e não lê a Bíblia. Poxa, hoje eu estou com vontade tanto de orar. Hoje eu vou para a igreja para orar. Aí começa a passar o dia, chega no final do dia, não vem para a igreja e nem ora. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele toca em nós, ele nos chama para esses momentos, ele não somente desperta em nós os desejos de fazer algo para Deus, como quando nós decidimos atender ao seu chamado, quando nós decidimos atender ao seu mover em nossa vida, porque ele habita em nós, diga glória a Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele está nos chamando para orar, ele está nos chamando para jejuar, ele está nos chamando para ler a Bíblia, ele está nos chamando para vir à igreja. Quando nós respondemos isso, aí ele nos capacita para quê? Para que a gente consiga organizar a nossa vida de tal forma que a gente consegue praticar. Diga glória a Deus. Poxa, eu quero ser um líder de célula, eu quero ir para frente das células, eu quero ser um mensageiro de paz, mas eu tenho tanta dificuldade. E aí que entra: o Senhor despertou em ti uma vontade de fazer a vontade dele, ele vai te dar capacidade para que você consiga organizar-se de tal forma e cumprir o chamado do Senhor. Diga glória a Deus. É assim que eu vejo esse texto. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que acontece conosco? Quando a gente morre, passamos imediatamente a estar com o Senhor. E é o Paulo que diz, quando ele diz, olha o texto, vamos ler de novo o texto: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então a morte para o cristão é uma viagem. É uma viagem, ele vai partir. Diga glória a Deus. Quando a gente morre, a gente parte, a gente faz uma viagem da terra para o céu. Diga glória a Deus. Então a gente passa a estar com o Senhor imediatamente. Segundo lugar, o cristão, quando ele morre, ele vai imediatamente para o paraíso. Diga glória a Deus. Paraíso. Então veja só, eu quero fazer uma separação aqui, irmãos. O cristão e o ímpio, o ser humano em si, depois da morte nós temos duas fases. Nesse período que esqueci o nome direito aqui, que vai da morte, meu nome, meu Deus, o estado intermediário dos mortos. Isso aí que é o nome teológico, o nome escatológico. O estado intermediário dos mortos, que vai da morte da pessoa até a sua ressurreição, esse período é chamado de estado intermediário da morte. Nós temos, da morte da pessoa, teremos dois níveis, duas sessões, podemos dizer assim.
Duas fases. A primeira fase, para a pessoa que morre em Cristo, a primeira fase da sua vida após a morte, é que ela sai do seu corpo, imediatamente ela está com Deus. E ao estar com Deus, imediatamente ela é colocada num lugar especial. Amém, irmãos? E esse lugar ele é chamado de paraíso. Diga glória a Deus. É a primeira fase, não é a última fase não, nem a melhor. Essa é a primeira fase da vida do cristão quando ele morre. Ele não vai para um lugar melhor ainda, ele vai para um lugar intermediário. E esse lugar intermediário, Jesus chama de paraíso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus fala lá Jesus fala para aquele homem que se converteu. Porque, irmãos, lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz em Mateus que tanto o ladrão da direita quanto o ladrão da esquerda, os dois, eles blasfemaram de Jesus no início. Mas no meio de aconteceu alguma coisa no momento que um dos ladrões olhou para Jesus, enquanto que o outro não olhava para Jesus, continuava blasfemando. O outro olhou para o rosto de Jesus, olhou para a face do Senhor, e ao olhar para a face do Senhor, ele viu o seu pecado. Diga glória a Deus. Ele viu o seu pecado ali na cruz, e ele reconheceu que ele era digno de tudo aquilo que ele estava fazendo. Porque é isso que acontece quando alguém tem um encontro com Deus, irmão. A primeira coisa que se revela para a pessoa é a sua condição espiritual. Amém? Ao olhar a face do Senhor, aquele homem viu quem ele era espiritualmente. Ele era moralmente, espiritualmente, ele estava completamente perdido. E aí ele clama por misericórdia. Em um ato de arrependimento, ele clama por misericórdia. Olhando para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro ele fala para aquele homem, ele repreende o seu companheiro de roubo, seu companheiro de vida criminosa, e diz: olha, nós somos dignos disso. Mas ele não é digno, então ele está aí pagando por alguém. E aí ele volta para Jesus e demonstra uma fé que muita gente não tem. Ele cria que Jesus iria ressuscitar, que Jesus tinha um reino, que Jesus era um rei. Diga glória a Deus. E ele diz, ele acreditava que depois daquele lugar, depois da morte, tinha uma outra fase da vida. E ele diz: quando tu entrares no teu reino, te lembra de mim. E aí Jesus disse: pois é, hoje, olha só o que ele diz: hoje mesmo estarás comigo. Olha o que ele diz. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Começou ali, Jesus ele leva aquele homem para a primeira fase da morte. Ele não leva ainda para o seu reino, ele leva do início ali para a primeira fase, que é a fase do descanso, que é o paraíso. Diga glória a Deus. Então Jesus chama a primeira fase da morte do salvo de paraíso. E tem uma outra fase melhor ainda, irmão. Se no paraíso já está bem, imagina a outra fase que é melhor. Amém, querida igreja? Diga glória a Deus. Ou vocês estão entendendo, não estou entendendo nada. Estou entendendo tudo, não estou entendendo nada. Espero que esteja entendendo tudo. Estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Segunda coisa que acontece quando o cristão morre. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, o cristão ele entra em descanso. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Eu vou ler com você aqui para ser mais prático. Capítulo 6, versículo 9 ao 11. Diz assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Amém, queridos? Então a primeira coisa que a palavra do Senhor nos explica aqui acerca desse segundo estágio, desse primeiro estágio da vida do salvo,
é que ele lembra-se completamente da sua vida passada, diga glória a Deus, que ele lembra dos que fizeram mal, e que eles são tipo testemunhas, serão testemunha contra o mundo. Você lembra que o apóstolo Paulo disse, que lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, que a igreja há de julgar o mundo, que a igreja julgará os próprios anjos? Amém, queridos? Por isso, algumas coisas terrenas, a igreja deve julgar na sua irmandade, sem precisar mandar para fora, sem ter que trazer ninguém de fora. Antigamente na igreja, no princípio da igreja, as autoridades civis, elas não tinham acesso, elas não eram convidadas para resolver problemas internos da igreja. A própria igreja resolvia casamentos, relações de casamento, eram várias coisas que a igreja resolvia, diga glória a Deus. Algum litígio, alguma coisa assim, era resolvido. Então você vê que, em primeiro lugar, essas pessoas, elas estão conscientes. A alma, que a Bíblia fala claramente, a alma dos que morreram estavam conscientes. Como é que alguém está dormindo se está falando? A não ser que ele seja sonâmbulo. Mas acho que não tem nenhuma alma sonâmbula por aí, né, irmão? Amém, queridos? Então a palavra do Senhor está dizendo que embaixo do trono de Deus, ali embaixo do altar, havia as almas, diga glória a Deus, e ali elas estavam apresentando, falando com Deus, e elas estavam falando com Deus e pedindo vingança contra aquelas pessoas que tinham matado, eles tinham torturado, principalmente no período da grande tribulação. Mas a Bíblia fala de todo o testemunho, do testemunho daqueles que morreram, aqueles que morreram por dar testemunho, por serem obedientes à palavra de Deus em todos os tempos. Amém, queridos? E aqui a gente percebe que eles entendiam, que eles estavam conscientes, eles estavam falando. E aqui são os salvos, porque, de acordo com o ponto de vista teológico, acredita-se que antes do Senhor Jesus morrer na cruz e ressuscitar, havia um lugar chamado Seol Hades. O Seol Hades era o lugar dos mortos, o mundo dos mortos. Só que o mundo dos mortos, de acordo com Lucas, capítulo 16, vocês vão ler um texto lá no mundo dos mortos, chamado Seol no hebraico, e Hades no grego. Hades era o deus do mundo, o deus do mundo dos mortos, né? Lá no grego. Se usa muito palavras em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné. Então veja só, acredita-se o seguinte, que o mundo dos mortos, tanto os salvos quanto os perdidos, eles viviam nesse mesmo ambiente. Só que o mundo dos mortos lá, o Seol Hades, ele era dividido por duas partes. Uma parte ficava os salvos, ou aqueles que eram justos. No meio ficava um grande abismo, um abismo que é chamado de Tártaro. E aí a palavra do Senhor fala em Apocalipse que de onde esse Tártaro, por enquanto ele está fechado, ele vai se abrir no período da grande tribulação, que um anjo caído vai abrir, né? Vai abrir esse grande abismo e vai soltar os gafanhotos, que são demônios, que se espalharão por toda a terra. Esses espíritos imundos no período da grande tribulação, diz a Bíblia, que eles terão o poder de suster a morte. A pessoa vai tentar se matar e não vai morrer. Amém, irmãos? Por 6 meses a pessoa vai tentar se matar, vai se curar, mas não vai morrer. E eles vão torturar as pessoas de tal forma que a dor é tão terrível que as pessoas vão procurar a morte, mas a morte vai fugir delas. Nesse período da grande tribulação, são esses espíritos que vão sair do Tártaro. Nós sabemos, irmãos, pelo que a Bíblia diz, que existem demônios piores do que os próprios demônios que estão sob o comando de Satanás. É bom lembrar de uma coisa, irmãos, que o diabo, Lúcifer, ele era um anjo, e todos os que saíram com ele do céu, que foram expulsos do céu, eles são anjos rebeldes igual a Satanás. Agora eu pergunto para você, um rebelde consegue dominar um outro rebelde? Se o cara se rebelou, se o anjo se rebelou contra Deus, você acha que ele vai obedecer sempre ao diabo? Quais são os anjos que estão sob o domínio de Satanás? Quais são os anjos que hoje são demônios? São aqueles demônios que ele consegue controlar, que ele tem poder sobre eles. Mas, de acordo com a Bíblia, 1/3 dos anjos caíram com Lúcifer, e de todas as classes.
querubins, serafins, arcanjos, anjos mensageiros, todo tipo de classe. Então tem anjos que caíram da mesma classe, que se rebelaram com Lúcifer, que pode ser um querubim, como ele era, que ele não se submete à autoridade do Lúcifer, porque ele tinha o mesmo grau de poder que ele, que está grande, glória a Deus. E esses, diz a Bíblia, que eles estão aprisionados, tanto esses que se rebelaram com Lúcifer, como aqueles que abandonaram o seu lugar. Diz a Bíblia que eles abandonaram o seu lugar, que Deus tinha estabelecido o céu para ele ficar. Eles olharam para a terra e disseram: vamos dar uma passeada lá na terra, olha, para ter muita mulher bonita lá, vamos lá. Pelo menos é o que o pessoal pensa, né? Diz que os filhos de Deus olharam e viram os filhos dos homens, né? Uma das interpretações diz que eram anjos que teriam feito isso. Outros dizem que seriam os descendentes de Sete que teriam olhado os filhos dos homens. Mas uma coisa é certa, diz a Bíblia lá em 2 Pedro e também Judas, que os anjos deixaram o seu lugar de origem, seu lugar que era o lugar deles. Deus estabeleceu o céu para os anjos, a terra para os homens, e eles saíram da sua habitação, diz a Bíblia, e foram para algum lugar. E aí a palavra do Senhor diz que Deus os aprisionou em trevas eternas, que eles serão soltos somente no dia do juízo. E tem esse outro lá, que é o Abaddon, um demônio chamado Abaddon, Apolion, que pelo que parece ele é da mesma categoria de Lúcifer, e que ele na grande tribulação receberá a permissão de abrir o grande abismo e soltar os demônios que estão presos lá no grande abismo, e eles vão surgir sobre a terra igual gafanhotos. E o apóstolo João usa algumas figuras monstruosas para poder explicar, para poder dar um entendimento do que é que eles vão fazer. E aí, irmãos, esses demônios, eles terão o poder de suster a morte. Ninguém vai conseguir morrer durante 6 meses. Bem, irmãos? Mas depois vai voltar todo mundo a morrer. Vai querer morrer, vai morrer depois. Mas é um período de tormento que acontecerá. Tudo bem, queridos? Então aqui nós temos em Apocalipse que quando o cristão morre, ele entra em descanso. Quem está cansado aqui? Quem quer descansar? Olha, irmão, tem muito descanso lá no céu. Ninguém quer descansar, né, irmão? Tá bom, né? Estou cansado, mas está ótimo, né? Então o texto de Apocalipse, do capítulo 6, nós vemos aí que essas almas, elas estavam de forma consciente. Por isso que o sono é do corpo e não da alma. Diga glória a Deus. Quarto lugar, o que vai acontecer com a alma do crente? Olha só, irmão, será ressuscitado em corpo glorioso. Isso aqui começa a segunda fase. Preste atenção nisso. Aqui começa a segunda fase da vida após a morte do crente. A primeira fase, ele passa a estar com o Senhor. Na primeira fase ele vai para o paraíso. Na primeira fase ele entra em um descanso. Na segunda fase ele é ressuscitado. Diga glória a Deus. Só que ele não é só ressuscitado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim, olha o que diz o texto: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Observe aí, irmãos, olha, foque bem. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Significa que quando nós ressuscitarmos, irmãos, na segunda fase, olha só, a primeira fase está lá curtindo no céu, descansando. Amém, queridos? Na segunda fase, Jeová ressuscita e nos dá um corpo glorioso, um corpo sem mácula e sem ruga, amém, querido? Diga glória a Deus. Sem defeitos, um corpo purificado, porque a última parte da nossa salvação é a glorificação. Diga glória a Deus. Na salvação, você foi salvo, você e eu estamos vivendo na primeira fase aqui, ainda no momento de vivos. Amém, queridos? Nessa primeira parte aqui, a salvação é dividida em 4 partes também.
adoção, lembra disso? Nós somos a regeneração, a adoção, santificação, diga glória a Deus, justificação, são as 4 partes aqui da salvação. A última parte é a glorificação, a quinta parte é a glorificação, mas que só vai acontecer na ressurreição, é quando a nossa salvação se completará. Agora, irmãos, diz a Bíblia que nós iremos ver Deus. Para você ver Deus, você não pode ir nesse corpo aí feio, você tem que ir no corpo bonito, amém, irmão? Não pode ir no corpo que morre, no corpo que não aguenta nada, tem que ir no corpo glorioso, porque você vai ver o Senhor assim como Ele é. Amém. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Que privilégio, irmãos, que recompensa maravilhosa é essa que teremos da parte do Senhor. E continua, aqui no texto nós encontramos que Ele transformará o nosso corpo. Então é a segunda parte. A outra coisa que vai acontecer na segunda fase, depois da morte, da nossa morte, primeiro, na primeira parte da segunda fase, eu já estou igual a Dilma, né? Mas a primeira parte da segunda fase, né? Nós seremos ressuscitados. Depois nós iremos para o julgamento das obras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, versículo 14, versículo 15. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E último versículo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que pelo fogo. Então, irmãos, a salvação é garantida por Jesus, mas o galardão é garantido pelo seu trabalho. Quem quer galardão no céu? É a primeira parte da segunda fase da vida do cristão. Depois que ele morre, ele vai viver, depois que ele ressuscitar, ele vai para as bodas do Cordeiro. E depois das bodas do Cordeiro, ou primeiro, não sei se vai ser a primeira, se vai ser a segunda, mas eu só sei que logo em seguida ele vai receber o seu galardão, a recompensa, a coroa. Porque eu fico imaginando assim, sabe? Eu fico imaginando Jesus sentado lá no trono, todo mundo na fila, cada um sendo chamado por seu nome, e olha, eu aqui com o meu presente para Jeová, para Jesus, ô Senhor, filha, rapaz. Aí eu olho aqui o irmão Júnior aqui na frente, eu digo, rapaz, mas o irmão Júnior está devagar, ele só um pouquinho. Aí o irmão Júnior vai lá, recebe a coroa dele. Eu fico imaginando, rapaz, o meu é tão grande assim que a minha coroa vai ser mais pesada. Tá vendo? Estou brincando, queridos, para quebrar o gelo aqui. Mas, irmãos, cada um, diz a Bíblia, receberá segundo o seu trabalho. Naquele dia você vai apresentar, você vai levar o seu presente ao Senhor. Diga glória a Deus. Você vai entregar o que o Senhor, o que você fez para Deus, você vai entregar nas mãos dele. E ele vai pegar e lançar um fogo da provação. Ali vai ser avaliado qual o motivo, qual a razão que levou você a fazer aquilo para o Senhor. Se passar na prova, você sairá de lá coroado, receberá o seu galardão, a sua recompensa. Diga glória a Deus. E aqui ainda falando do que vai acontecer no último lugar, que vai acontecer, olha como vai acontecer muita coisa, né, conosco, né? Ainda tem muito mais, isso aqui eu estou reduzindo porque é uma palavra normal. Outra coisa que vai acontecer conosco, depois que a gente partir, ressuscitar, vamos ser glorificados, vamos para as bodas do Cordeiro. Aí sim, irmãos, capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. O que é que diz lá? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que é que vai acontecer com você, irmãos? Depois da ressurreição, você vai assumir o seu lugar de honra na eternidade com Jesus. Aleluia, Pai do Senhor Jesus. Que esperança gloriosa, irmãos, está prevista para nós. O Senhor tem coisa grandiosa para nós. Agora eu quero falar rapidinho aqui, porque para o ímpio tem pouco, não tem muita coisa para falar sobre ele, mas eu vou falar aqui o que acontece com a alma e com o espírito do não cristão, aquele que não serve a Deus, aquele que não aceitou Jesus depois da morte.